Atenção para essa aula, hein? Atenção que essa é a aula mais difícil do intensivo, do tema mais difícil do intensivo, que é filosofia alemã. Vocês já estão vendo aí, é filosofia alemã. Mas, Pedrão aqui, o pai, deixa com o pai, que eu preparei para vocês aqui da melhor forma possível para que todo mundo entenda. Então a gente vai falar aqui de 3 filósofos básicos aqui, Hegel, Nietzsche e Kant. E depois de cada filósofo, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente já vai fazer umas questões dele, para a gente ver já direto como é que cobra para fixar, tá bom? O primeiro deles, já vamos começar aqui, então já vamos abrir a telicha nossa. É ele, o menino, o Friedrich Hegel. Eu já vou adiantar a vocês, a gente não tem indícios de cobrança de Hegel nos últimos Enems aí, pelo menos nos 10 últimos, eu não achei questões de Hegel. Porém, contudo, todavia, entretanto, por que a gente não está colocando? O intensivo é só o que é cobrado, porque eu tenho medo de Hegel ser cobrado. Então eu quero falar de Hegel. Mas eu vou falar de uma maneira mais tranquila aqui para vocês, porque Hegel é bem complicado. Eu vou falar de uma maneira mais tranquila para todo mundo entender, então daqui a pouco a gente faz umas questões que não são de Enem, de Hegel não são de Enem. Nietzsche e Kant já são bem cobrados, tá? Mas Hegel não. Mas e se cobrar? Eu quero que vocês se sintam seguros, entendeu? Então a gente está falando de um filósofo que está ali no final do século XVIII, início do século XIX, a gente chama de filosofia alemã. A filosofia alemã é bem complicada, bem complexa, eu acho mais difícil do que a filosofia grega, e eu gosto mais também. Porque a gente tem vários pensadores em várias áreas, a gente está trabalhando aqui uns centrais, tá? Para o Hegel, para a gente entender aqui de maneira tranquila, é realidade, vamos trabalhar sobre realidade. A gente precisa entender a nossa realidade enquanto como um espírito. Ele tem lá a sua obra Fenomenologia do Espírito. O que ele quer dizer? Então, vai tranquilo. A realidade é sempre um processo que está em movimento. Então não é apenas uma coisa. A realidade não é só o que a gente sente, segundo Hegel. A realidade não é só esse mundo de aparências que a gente vive. A realidade é mais ampla, a realidade é o espírito. Por isso que a obra dele, a principal aí, que tem vídeo aqui no canal, inclusive destrinchando a obra toda, ou quase toda, chama-se Fenomenologia do Espírito. O que ele quer dizer com isso? É uma palavra, é um conceito fantasmagórico. Significa que você vê, mas não a realidade inteira. Então a gente precisa estudar para compreender essa realidade inteira, porque esse mundo que a gente vê é só um mundo de aparências, tá? Então tem mais do que isso. E aí ele chega na concepção da famosa dialética, que é a parte famosa dele, a famosa dialética hegeliana. O que é dialética, gente? Dialética, já vou aqui abrir para vocês aqui, para quem não sabe, hein? É oposição, contradição, sempre entre os opostos. São conceitos que se contradizem e criam algo novo. Tese, antítese, síntese, a gente tem um gráficozinho ali, daqui a pouco a gente passa por ele. Vamos lá. Para o Hegel, existe o ser em si. O que é o ser? O Hegel é sempre si, ser em si, si para você, si para nós, si para a casa dos caras. É sempre o ser em si, o ser para o outro. Tem que guardar isso, não tem jeito. É o início. Aquele que deve morrer para que outra etapa surja. Né, que a outra etapa aconteça. Então aqui ele dá o exemplo na obra dele, Fenomenologia do Espírito, do desabrochar de uma flor. Então o ser em si seria o botão dessa flor. É um aqui, ó, ser em si, tá vendo? É um botão. Mas esse botão, ele não pode ser o fim, ele não pode ficar ali o tempo todo. Ele precisa se transformar em algo, ele precisa de ser destruído, morrer para que venha algo diferente. E aí vem o ser em outro. São os desdobramentos que se opõem ao que tem antes. O ser em outro. Tá aqui. Exemplo do próprio Hegel, tá? Mas ele está falando isso para a vida humana, para a gente, para a sociedade. Então há uma contradição entre o ser em si e o ser em outro. Eles não convivem, eles não vivem juntos. Então o botão, ele não vive junto com o desabrochar de uma flor. Eles são
dois contextos contraditórios, tá bom? E aí vem o ser para si, que é o processo completo, que dá início, é um processo completo, finalizado, que é o quê? O fruto. Depois de tudo isso, vem o fruto. O que o Hegel basicamente está falando aqui? Que nós tínhamos uma tese, que é aqui o primeiro. Surgiu uma antítese, que é o segundo. Uma oposição à tese. E da contradição entre tese e antítese surge o terceiro, que é a síntese. Porém, é importante destacar que essa síntese, ela também não é o fim. Ela se transforma em uma nova tese. O fruto, ele vai ter que, dando o exemplo do fruto aqui, esse fruto, se ninguém pegar ele vai cair. As sementes vão se espalhar. Vai surgir uma nova árvore, uma nova planta. Então, surge uma nova antítese e a oposição entre os dois, uma nova síntese. E assim vai. Compreenderam? É o que o Hegel está falando. Então, a sociedade, para ele, a humanidade, a sociedade, segundo Hegel, ela anda através de processos contraditórios, dialéticos, tá? É por isso que o Marx, ele foi um jovem hegeliano, ele se apegou a isso, sobre a contradição. A diferença é que o Marx vai se opor ao Hegel, isso pode ser cobrado, logicamente, também no Enem de vocês, não acho que seja provável, mas pode ser cobrado, é que o Marx, ele fala, ele se opõe ao Hegel depois, porque ele fala, não, mas eu acho que essa contradição, ela é material. Essa contradição se faz através da matéria. Afinal de contas, o Marx é um filósofo materialista. Ele fala, burguesia e proletariado na relação de produção, materialismo histórico dialético. Assista a nossa aula de sociologia de Marx. Enquanto o Hegel está falando mais na questão da razão, ele está falando mais na questão da ideia. O Hegel ele tem uma concepção mais idealista. Tá bom? Vamos lá. E aí? Aí o Hegel, isso aqui é um outro ponto que o Marx bate de frente com o Hegel, sobre o Estado. Para o Hegel, ele defende o Estado, tá? O Estado é fruto da necessidade coletiva. O Estado ele existe porque há uma necessidade coletiva. E aí que tá. A ideia do Estado é manter todas as necessidades coletivas, recompor todas as necessidades coletivas. E aqui é muito importante. Caiu minha câmera, voltou. A sociedade civil e a família não podem existir sem o Estado. Inclusive, sobre essa concepção de família, o que o Hegel fala? Ele fala para a gente que a família ela é o que ele vai chamar de espírito absoluto. O Estado também. É assim, um indivíduo é um indivíduo. Quando ele constitui família, ele chegou num grande objetivo. Então ele vai falar, é aquela parte absoluta, ele se juntou, ele casou, então ele chegou, ele compôs um corpo. Várias famílias, guardem isso que eu estou falando, várias famílias formam uma sociedade civil. E o Estado se forma, o Estado é o que ele vai chamar de espírito absoluto. Você chegou no seu fim. Você conseguiu ali o objetivo de ter essa organização dessa sociedade civil. Então, um indivíduo é um indivíduo. Ele se junta com outros, forma uma família. Famílias com outras famílias formam um Estado. Para ele é o espírito absoluto, é o grande fim. E aí, ele fala assim, a sociedade civil e a família não pode existir sem o Estado. Ele fala que o Estado é necessário. Aqui é um ponto que ele vai bater que o Marx bate de frente com ele, porque o Marx fala, não, o Estado é construção nossa. Se a gente quiser viver sem um Estado, por mais difícil que seja, a gente consegue. Porque o Marx, eu não sei se vocês sabem, eu estou falando aqui para vocês, quando ele vai falar depois lá de comunismo, tá, mas assim, ele não explora tanto isso, ele explora mais o capitalismo, né, nas suas críticas, mas o comunismo seria a superação do Estado dentro do socialismo, da ditadura do proletário. Mas não é uma aula de Marx, vocês sabem disso, mas é só para a gente entender
O Marx ele já se opõe, fala, não, dá para existir sem o Estado sim, porque a gente que cria, a gente pode também achar novas formas de sobreviver, de viver, tá bom? Então, para o Hegel, só para a gente concluir aqui, a realidade se desenvolve por um plano racional. Então, ele é um filósofo idealista. Ele não é materialista. Essas contradições que ele fala, essas coisas, vêm tudo através do plano muito das ideias. Por isso que chama fenomenologia do espírito a obra dele. Porque ele fala, é uma questão fantasmagórica. A realidade não é só essa realidade que a gente vive aqui. Há uma questão além. Tá bom? Eu sei que é complicado, e acho até bom que não seja muito cobrado no Enem, que a gente não tenha visto. Mas se cair, a gente já sabe. Agora, quem cobra muito Hegel, é assim, cobra a rodo, porque cobra assim, o que cobra assim, não é a Universidade Estadual do Ceará, né, moção? Já viu, né? Na verdade, a Universidade Estadual do Ceará é meio estranho você falar assim, ah, lá cobra muito Hegel. Não, lá cobra muito tudo. Entendeu? Se você quer achar uma questão, você vai na UEC, tá? Porque lá tem de tudo, né? É basicamente isso. Questões bem difíceis. Vestibular bem difícil, na minha opinião, bem completo até. E complexo também. Vamos lá, então, fazer essa questão de Universidade Estadual do Ceará para a gente treinar Hegel aqui. Depois a gente vai entrar em Nietzsche e Kant, que já são bem cobrados, bem mais cobrados no Enem. A consciência de si... Então, tá lá. A consciência de si é em si e para si. Quando e porque é em si e para uma outra. Quer dizer, só é como algo reconhecido. Inicialmente, uma consciência visa submeter a outra, ao aprendê-la como objetivo. Porém, precisa ser reconhecida pela outra como sujeito. Então, uma consciência precisa aprender com a outra, mas ela precisa ser reconhecida pela outra. Então, duas pessoas ali, aquela concepção dialética que a gente falou. Mas o outro é também uma consciência em si. Um indivíduo se confronta com outro indivíduo. Uma consciência independente, outra consciência dependente. Uma é o senhor, outra é o escravo. Então, eles acabam entrando num processo de contradição. A partir da leitura da passagem acima, considerando o pensamento hegeliano a respeito do processo do conhecimento, é correto dizer que Hegel, seguindo os passos de Kant, entendia o conhecimento como um processo puramente ahistórico, independente da história, de tomada de consciência do mundo. Vamos fazer eliminação já direto para a gente ir aprendendo sobre Hegel. Ele não achava que era histórico. Tá? Então lembra que ele fala, é preciso conhecer, e é além do mundo sensível, além do que você enxerga, a realidade é maior do que isso. Então não é a histórica, precisa entender a história. Vamos eliminar essa aqui, tá bom? B. A visão hegeliana sobre conhecer reflete uma percepção especulativa sobre a realidade e rejeita qualquer vínculo com a realidade objetiva. Não rejeita qualquer vínculo com a realidade objetiva. Conhecer para o Hegel é algo complexo. Então ele não pode rejeitar. Então ele não é especulativo. Especulativo é eu acho que. Eu acho que não. Você precisa estudar. Então vamos eliminar também. C. Hegel, na fenomenologia do espírito, elaborou uma defesa veemente da relação de submissão existente entre escravo e seus senhores, como parte do desenvolvimento do espírito do tempo. Hegel elaborou uma defesa veemente da relação de submissão. Então, ele defendeu a relação de submissão, ele não defendeu a relação de submissão. Ele está falando entre contradição, entre a dialética hegeliana, entre tese, antítese e síntese, mas ele não está defendendo necessariamente que há uma relação de submissão. Então a gente também vai eliminar. Então sobrou a D e ela precisa ser a nossa correta. Vamos ver o que ela fala? O conhecimento parte de uma consciência de si. Você entende a sua consciência. Numa relação de contradição. Chega a consciência do outro, que lhe nega. O outro vai lá e é uma oposição a você. Por isso que fala assim, ele nega. Mas, ao mesmo tempo, ele identifica como sujeito. E daqui sai o quê? Uma
síntese. Lembra do exemplo da flor? Tá? Acho que aquele é o melhor exemplo para a gente lembrar sobre Hegel. Foi o Mozão que fez o desenho para o ano passado, você lembra? Você não lembra, não? Você fez o desenho da flor do Hegel para falar sobre que eu pedi. Tem um texto, né, do Hegel no Fenomenologia do Espírito que ele dá esse exemplo. Então, a alternativa correta, D. Então, é uma questão contraditória, mas é isso. Conhece-te a si mesmo, conhece ao outro, e dali sai uma síntese. Tá bom? Vamos para uma outra questão. Adivinha da onde? Da onde, Mozão? De Hegel. Qual que é o vestibular? Universidade Estadual do Ceará. Eu acho. O pessoal que faz a banca lá da Universidade Estadual do Ceará fala assim: vamos colocar o quê? Vamos colocar Hegel. Vamos embora. O que caracteriza o conhecimento dialético é o verdadeiro. Hegel. O que caracteriza o conhecimento dialético é que o verdadeiro, para Hegel, o racional e o concreto, Hegel e Marx, são o resultado de um movimento de pensamento. Resultado do que Hegel chama de trabalho do conceito, que mostra progressivamente, a partir das determinações mais simples e abstratas do conteúdo, suas determinações cada vez mais ricas. Então é preciso conhecer mais, é preciso aprofundar. Complexas e intensas. Até o ponto de sua unidade, que não é uma unidade formal, mas uma unidade sintética de múltiplas determinações. Ele está falando que o conhecimento é complexo, basicamente é isso. Ele está falando, conhecer é muito além. A partir da citação anterior, é correto concluir que, para a dialética, é uma questão que fala de dialética geral, mas a gente sabe o que é dialética? Contradição. Então aí, gente, soube disso, vai embora. O esforço, a partir da citação anterior, é correto afirmar, concluir que, para a dialética, o esforço do pensamento conceitual acessar e conhecer a realidade deve resultar em um quê? Um conhecimento parcial da realidade. É parcial da realidade. Um saber intuitivo e imediato. É intuição e imediatismo da unidade do real. Um conhecimento em totalidade dessa realidade. Ou um fracasso, pois o real se move progressivamente. Ele nunca falou que é fracasso isso. Você consegue, o Hegel defende que através de muito esforço, de muito estudo, por quê? Porque quando você tem, prestem bem atenção, vou falar de novo aqui para ficar claro, tem que entrar na cabeça de vocês isso, na minha também, logicamente. Quando a gente está aqui vendo essa realidade, vendo isso aqui não representa a realidade total. Eu preciso estudar isso, por isso que a obra chama Fenomenologia do Espírito. Há um espírito nas coisas, não é um espírito como uma alma, não é nada disso. O espírito é uma metafísica das coisas, é preciso estudar sobre isso, é preciso aprender sobre isso, é preciso colocar as coisas em oposição. Aí sim a gente consegue ter um conhecimento sobre a totalidade, segundo Hegel, que vai se tornar depois uma nova tese, depois uma antítese. Mas aí você vai precisar estudar mais. Então, sempre caminhando. Mas assim, professor, por que não é AD? Porque ele não falou que é fracasso. Ele não está falando que o seu saber é imediato. Você precisa estudar sobre isso. Tá? E também não é parcial. Você consegue ter conhecimento na totalidade a partir do momento que você se propõe a pesquisar, a estudar, a investigar. Tá bom? Então tá aí Hegel para vocês. Vamos pro próximo? Agora é Nietzsche. Tá? Sabe qual que é a doença do filósofo? Tendinite. Você nunca ouviu essa, Mozão? Continua. Vamos pro Nietzsche. Tem bastante coisa aqui para falar, mas eu coloquei de maneira bem prática aqui para vocês. A gente está aqui num filósofo que tá ali, eu coloquei a data errada dele aqui. Como é que o Nietzsche vai nascer em Vê aí para mim, mas só para eu corrigir aqui. Eu coloquei que o Nietzsche nasceu em 1884 e morreu em 1900. Um filósofo de 16 anos não é possível. Pera aí. Vê só para mim aí. Escreve Nietzsche. Nietzsche. Isso aí. Coloquei errado aqui. Eu gosto de corrigir na hora. Vamos lá. 1844. Tá, obrigado. E morreu em 1900.
Obrigado, Pasão. Então vamos lá para o Friedrich Nietzsche. O Hegel também chamava Friedrich Hegel, né? Mas era o Friedrich William Hegel, enfim, vamos embora. Primeiro, o Nietzsche é um filósofo aí que vocês precisam pegar conceitos. O que é cobrado de Nietzsche no Enem? Conceitos de Nietzsche. Então eu fiz questão de destacar os conceitos para vocês. Porque qualquer um desses conceitos que a gente for falar pode ser cobrado. E a gente vai ver isso daqui a pouco com questões. Para o Nietzsche, ele tem uma influência da filosofia grega, tá? E ele traz para a gente aqui uma crítica à sociedade, crítica à humanidade como um todo ao longo do tempo, ao longo da história. Para ele, a nossa sociedade se preocupou muito mais com conceitos apolíneos, porque vem de Apolo, o deus da razão, da lucidez, do que com conceitos dionisíacos, o deus da festa, da desordem. Porque a gente se preocupou tanto com a razão, e olha que ele está no século XIX. Se ele tivesse no século XX, ele falaria mais isso ainda, né, mozão? Se ele tivesse hoje, ele ia estar vendo aí arma nuclear e tal, mas quem que vai pegar disso aí vai ser a Escola de Frankfurt que vai fazer as críticas, mas que vai pegar, tem uma influência de Nietzsche, a gente vai ter a Escola de Frankfurt, acho que é na próxima aula. Então a gente se preocupou muito mais em buscar a razão de construir coisas do que com conceitos sentimentais, com conceitos que nos fazem crescer também. E a gente levou a nossa sociedade à podridão, à destruição. Porque a gente faz guerras. Vamos lembrar, só que o Nietzsche está vivendo um período na Europa, que é o período de formação do Estado Nacional Alemão, e é um período de imperialismo, de guerras imperialistas no continente africano, asiático. Essas informações circulavam. Então o Nietzsche, ele fala, a gente está usando a nossa razão para construir armas. Matam pessoas, destroem a humanidade. Para ele é preciso ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. Tá bom? Então vamos lá, utilizar agora, falar um pouquinho dos conceitos aqui. Primeiro conceito que a gente vai trabalhar, a gente vai marcando aqui, é o vontade de potência ou vontade de poder. Que é simplesmente sair de um ponto, a sua capacidade que você tem sair de um ponto X e chegar até um ponto Y. Tá? É a nossa vontade de criar, de dar, de avaliar. Mas não é só na questão física e orgânica. Não é simplesmente, eu quero pegar isso aqui. Peguei. Isso é vontade de potência, lógico, também. Mas é também em relação a sentimentos. Tristeza, felicidade, descrença, esperança. A vontade de potência, ela traz esperanças para a gente. Ela abre caminhos, abre possibilidades. Vamos dar exemplo? Que eu gosto de dar exemplo na vida. Eu só toma cuidado para não cair na questão da meritocracia, que é outra coisa, tá? Conceitos atuais aí, não é isso que a gente está falando. Mas eu quero dar um exemplo aqui. Eu tinha muita vontade de viver de YouTube. Há 10 anos atrás. Sério. Quando eu falo assim, eu queria viver de YouTube, que eu queria ter o canal, porque todo mundo lá que você vai ver aí, youtuber grande, aí fala assim, você tem que começar no YouTube. Quando eu comecei, eu não pensava que dava para viver, que era para viver. Eu queria só me divertir. Eu queria já utilizar isso como meu meio de vida, meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Eu tive uma vontade de potência. Eu transformei os meus sentimentos no e lutei para que isso aconteça. Eu fui. Poderia não dar certo, porque dependem de outros fatores. Aí que a gente esbarra na meritocracia, que eu falei para vocês não entrarem nesse momento. Mas deu certo. Utilizando, por exemplo, se dependesse só de mim, eu sei que não foi isso. Mas eu utilizei da minha vontade de potência. Tá? Isso é muito importante para o Nietzsche. E aí ele fala de outros conceitos aqui também. Depois do Nietzsche tem Kant, tá? Como, por exemplo, a moral dos senhores e a moral dos escravos. Para o Nietzsche, moral dos senhores é algo que foi construído, ele é crítico, tá? A humanidade, a sociedade e a religião, ele é muito crítico. Moral dos senhores é pautada no que é bom, em oposição ao que é mal. A moral dos senhores é a afirmação do ser que se julga superior. Certo? E a moral dos escravos é pautada no que é ruim,
no que é mal. Segundo Nietzsche, ao longo da história da nossa humanidade, a moral dos senhores foi utilizada na história para inferiorizar e dominar os escravos, os escravizados. Assim como a moral cristã, ele vai falar, tá? Porque ele faz críticas, que foi utilizada como forma de dominação. Vamos pensar. O Senhor fala, eu sou o bom, você é inferior. A moral do Senhor é a boa, a moral do escravo é a ruim. Segundo Nietzsche, a moral cristã, a Igreja Católica fala que é a boa. Então você tem que estar aqui comigo. Fora de mim é ruim a moral dos escravos. Ele critica isso. Ele quer quebrar essa corrente de moral dos senhores e moral dos escravos. Ele fala, não pode ser assim, definir que um grupo é bom e o outro é ruim. Tá bom? Vamos lá. E aí ele trabalha com vários conceitos, tá? Falei para vocês. Opa, minha câmera caiu aqui, deixa ela voltar. Trabalha aqui com vários conceitos. Como, por exemplo, o eterno retorno, que isso aqui tem sido cobrado nos Enems, tá? Morfate, eterno retorno, super-homem, niilismo. Ó, vamos lá. A gente passa sempre por um processo de continuidade na vida, de autofecundação, até a gente tornar ator único e novamente múltiplo. Para o Nietzsche, a gente está sempre voltando à vida. É um processo de transformação, de transição. A gente nasce, cresce, envelhece, morre e depois volta. É um processo de autofecundação, certo? E a gente vai nesse processo. É um ciclo. Vamos lá. Para o Nietzsche. Atenção. Para o Nietzsche. A gente está basicamente nesse eterno retorno, mas num ciclo vicioso. Sabe lá na Game of Thrones, a Daenerys fala sobre quebrar a roda, quebrar esse ciclo vicioso. Principalmente, ele está criticando a igreja, porque a gente nasce, cresce, sempre acreditando que há um ser superior que está nos julgando. Então, a sua ação da vida é de acordo com aquilo. Então, você precisa ficar dentro da igreja, você precisa aceitar a moral dos senhores, a moral cristã. Então, esse eterno retorno é como se a gente não saísse dali. Sabe um hamster, quando ele está na rodinha, e aí não consegue sair? Ele está naquele eterno retorno. Tem que fazer alguma coisa para tirar ele dali. Tem que fazer alguma coisa para puxar ele dali. Certo? A gente fica nesse eterno retorno. E aí ele entra com o conceito, nós já vimos aqui o eterno retorno, todos estão alinhados, tá? Esses conceitos estão todos juntos aqui, próximos. São conceitos diferentes, mas que se complementam. Amor fati. O que é o amor fati? É o amor ao destino. Aceitar o eterno retorno. É você aceitar que você vai envelhecer e que você vai retornar. A gente não precisa querer mais nada, nem do futuro, nem do passado. Viva apenas o presente. É você entender que você não precisa se preocupar com a sua morte. Ele tem muita influência dos gregos, né? Vocês percebem isso, né? Principalmente aqui que a gente fala dos helenísticos. Não se preocupe com a sua morte. Viva o presente. E aqui ele está fazendo uma crítica direta à moral dos senhores e ao cristianismo, porque o cristianismo defende o quê? O amor divino, né, mozão? Não, o amor é em Deus. Você tem que ter medo da morte, sim, porque se você chegar lá na frente e não for uma boa pessoa, alinhada aos pensamentos, aos dogmas cristãos, balbal. É purgatório para inferno. E o Nietzsche, não se preocupa não, você vai voltar para cá, é um eterno retorno. A sociedade, a vida tá sempre retornando. Preocupa com o teu presente. Se afasta desse amor divino e pensa no amor próprio. É o amor fati, é o amor ao destino. Eu amo isso que eu vivo. Eu amo saber como a vida é incrível e eu vou, passar por ela. Tá bom? Então é crítico ao cristianismo porque o cristianismo defende o amor divino.
E aí a gente chega lá no super-homem ou o além-homem. O que é o super-homem ou o além-homem? É aquele que consegue entender esse eterno retorno, que a gente está sempre ali, e consegue entender também o amor fati. É aquele que consegue viver o amor fati, que consegue ter amor pelo destino. E ele constrói, por conta disso, esse super-homem é como se ele tivesse evoluído a um passo que sempre os próximos retornos que ele for fazer, que ele tiver, é como se ele estivesse filtrando cada vez mais. E filtrando cada vez mais, ele vai se afastando daquela moral dos senhores e escravos. Ele consegue entender ao passo de que ele não precisa mais daquela moral religiosa, do amor divino. E aí ele constrói novos valores pautados na educação, pensando na melhoria da humanidade. E ele recusa essa moral dos senhores escravos. É a dominação cristã. Aquele que entende, o super-homem é aquele que entende o eterno retorno, que presencia o amor fati. Ele consegue viver para além dessa sociedade. Ah, professor, e aquela história quando fala assim, que Nietzsche fala que Deus está morto? Ele acreditava de fato que Deus morreu? Não, ele olhava para Deus, mesmo sendo um ateu, ele olhava para Deus e falava assim: Deus pode ser uma construção, mas é uma construção do que é bom. Deus, você pode pensar em Deus, sem a moral cristã, tá? Só que a gente, na nossa humanidade, com essa busca pela razão, a gente matou Deus. Nós matamos Deus. A gente matou o que seria bom. Deus representa, na metáfora, o que é bom para a humanidade. E a gente matou. Então, por isso que ele fala, é necessário chegar ao super-homem, se transformar no além-homem, que é entender tudo isso e se afastar desses valores, dessas concepções de dominação. Tá bom? E aí ele chega num outro ponto, que é o niilismo. O que é o niilismo? Niilismo, do latim, significa nada. Niilismo é o vazio. É o vazio. É uma visão, em linhas gerais, quando a gente fala de niilismo, tá? Vamos lá. Em linhas gerais, o que é um niilista? Niilista é aquele que não acredita mais em nada. Ele tem uma visão cética, ele tem desesperança, descrença da sociedade, em relação à sociedade, à humanidade, tá? Então, assim, ele não é que é o cético em qualquer coisa, é descrença da humanidade, da sociedade. Então, não é o cético de qualquer coisa. Ah, eu sou cético sobre isso que aconteceu. Não, é sobre a humanidade, tá? No niilismo, nessa descrença, a gente começa a pensar no absurdo. A tendência, o que é o absurdo? Você sabe que no conceito filosófico o que é o absurdo? Tendência em buscar um significado para a vida. Certo? Ah, eu preciso de um significado. Por que precisa? Isso está em contradição um pouco com Nietzsche, quando a gente fala assim, não, para. Vai no amor fati, meu filho. Certo? Mas então, professor, então está sendo estranho, porque você está falando que o Nietzsche, ele acreditava que você tinha que viver aqui, tinha o super-homem. Mas ao mesmo tempo você está falando de niilismo, peraí, ele é crente na sociedade, na humanidade, ou não? Ele é. É porque o niilismo de Nietzsche não é um niilismo de descrença total. O niilismo de Nietzsche é uma descrença que faz você compreender a vida e dali partir para a esperança. Então, o Nietzsche não é o cara que falou assim, acabou a humanidade. Para ele existe um fio de esperança. Sacou? Para ele existe um fio de esperança. Então, o niilismo, existem niilismos. Niilismos onde, não acredito mais em nada, acabou. Por exemplo, a escola de Frankfurt vai ser muito mais cética do que o próprio Nietzsche. Crítica, 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 mas sem necessariamente apontar para uma solução. Já o Nietzsche não, ele há no niilismo dele uma saída, de falar, eu tô triste, eu tô
descrente dessa sociedade, dessa humanidade por tudo que aconteceu, moral dos senhores, moral dos escravos, igreja mandando. Só que eu vou utilizar da minha descrença, com todo o aprendizado de tudo que eu vi, para puxar essas outras coisas, essas outras etapas. Então, o niilismo de Nietzsche é descrente. É sim, não deixa de ser niilismo. Mas há um fio de esperança. É isso que eu quero que vocês entendam. E vamos fazer questão. Mozão, para de rir. Vamos embora. Enem 2021. Nietzsche é cobrado, tá? Fica de olho aí. Vamos embora. Deixa eu colocar minha imagem aqui bem maior aqui. Vamos lá. Enem 2021. Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é o amor fati. Tá vendo? Enem cobrando amor fati aí, ó. O amor fati. Nada a desejar além daquilo que é. Nem diante de si, nem atrás de si. Nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável. E ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo, amor fati. Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã, que, ó, tudo bem, o texto falou sobre amor fati. O comando não quer saber de você o que é amor fati. Tem duas coisas diferentes. Ele dá um texto falando o que é amor fati. Ó, nada a desejar além, viva o presente. Entenda esse eterno retorno. Aí ele fala, ó, o amor fati representa uma crítica à igreja, à tradição cristã. O que a tradição cristã faz? Por que o amor fati é contraditório à tradição cristã? Por quê? Ela combate as práticas sociais de cunho afetivo, então ela combate práticas de amor, de cunho afetivo entre as pessoas, impede o avanço científico no contexto moderno, associa os cultos pagãos à sacralização da natureza, ela está fazendo crítica aos cultos pagãos, condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica ou consagra a realização humana ao campo transcendental. Relaciona com o amor fati, tá? Tem que saber o amor fati aqui. Mas o que a igreja faz? Professor, mas eu sei que a igreja, por exemplo, muitas vezes ela impede o avanço científico no contexto moderno. Sabe aquela história de não, ciência é uma coisa, religião é outra? Tudo bem, pode ser sim, em muitos casos. Mas é sobre isso, é relacionado a isso que o amor fati está falando? A contradição entre o amor fati e a tradição cristã é essa? É por conta disso? Não é por conta disso. A resposta certa, a alternativa é. A tradição cristã consagra a realização humana ao campo transcendental. O que significa isso? Se tiver aqui comigo, vai para o céu. E o Nietzsche ele se opõe a isso. O amor fati do Nietzsche não vai viver a sua vida pensando que você só vai... Eu vou dar esse exemplo de novo, com todo respeito a todas as crenças, a todas as religiões. Eu tenho as minhas crenças também, com todo respeito, mas eu vou dar esse exemplo aqui. Tava lá menino Pedro, com seus 11, 12 anos de idade, sei lá o que, passando férias na casa da avó. A avó ultracatólica, o vô ultracatólico. Eu e meu irmão lá 12, eu 11, ou meu irmão 13, eu 12, aí não lembro. Na hora do almoço, a minha avó chama meu irmão, fala assim, vou aproveitar que a mãe de vocês não está aqui. Minha mãe é separada do meu pai desde que eu sou criança. Meu pai saiu para comprar cigarro quando era criança. Aí a minha mãe lutou pra caramba, tal. Minha mãe tem a sua crença também, minha mãe é católica, tem sua fé, mas ela não vai na igreja, ela acredita nela e, sabe, não precisa ficar justificando. Mas aí a minha avó chegou e falou assim: vou aproveitar que a mãe de vocês não está aqui e vou falar. Fala, avó. O dia do meu juízo final está para chegar. Eu não quero ser cobrada lá por conta dos meus netos que não vão à igreja. Eu quis brigar, meu irmão me deu uma cutucada e falou assim, respeita, deixa a avó. É só, se você não quer ir, você não vai, tem a sua fé, tem a sua fé, mas não brinca com a avó, fala que vai. O que ela fez ali? Ela me jogou para
realização humana, a consagração da realização humana no campo transcendental. Para se salvar, tem que ir. Tem que ir lá em Deus, e tem que acreditar, e tem que ir e tal, não sei das coisas. O que o Nietzsche está falando é contraditório. O que o Nietzsche está falando é que não é isso. Você tem que pensar na sua vida aqui. É simples, gente. Não é, Amazon? É simples. Eu acho que ficou legal, hein? Do jeito que eu expliquei. Todo mundo vai ter algum exemplo. A Mozão tem. Todo mundo vai ter. A Mozão está aqui. Um exemplo sobre a consagração do campo transcendental. A Mozão foi expulsa da catequese porque questionou sobre os dinossauros. Vamos lá. Vamos ver mais uma aqui do Tem de Nietzsche aqui. Questionou sobre dinossauro na catequese, foi expulso. Você pega lá, Mozão? Vamos lá. Pega a nossa compra aí. Vamos lá. Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. Já está sabendo que está falando de niilismo aqui. O nosso vinho tornou-se veneno. O mal-olhado amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo. E se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós. E o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Lembra? É mais apolíneo do que dionisíaco. É mais razão e menos sentimento. Ele fala assim, a gente tinha que ter tido os dois, tinha que ter tido o equilíbrio. Nós matamos Deus, levamos a sociedade, a humanidade para esse patamar. O texto exprime uma construção alegórica que traduz, esse livro é fantástico, assim falou Zaratustra, tem vídeo aqui no canal sobre ele, que traduz um entendimento da doutrina niilista. Qual que é o entendimento da doutrina niilista? Uma vez que o niilismo reforça a liberdade do cidadão, é só você já sabe o que é niilismo. Vamos embora. Desvela os valores, é sobre valores do cotidiano, desvelar é mostrar os valores do cotidiano, o niilismo. Exorta as relações de produção, é sobre relações de produção. Destaca a decadência, é uma questão de decadência, ou amplifica o sentimento de ansiedade. A gente começa a ter mais ansiedade. Gente, muito fácil. Essa questão é de Enem, e eu falei para vocês que tem que ficar de olho em conceito de Nietzsche. É fácil. Fizemos agora há pouco uma sobre amor fati e sobre niilismo. Eu expliquei para vocês que niilismo, para Nietzsche, te dá um fio de esperança. Mas aqui o comando não quer saber para Nietzsche, apesar de dar um texto de Nietzsche, ele quer saber sobre niilismo. De maneira geral. Não é necessário para a gente aprender. É que Nietzsche é o cara que fala de niilismo, então ele tem aqui. Então. Gente, niilismo é decadência. É a decadência da nossa humanidade, da cultura. Alternativa D, niilismo. Tá bom? Então tá aí para vocês, destaca a decadência da nossa cultura niilista. Agora vamos para o mais cobrado deles. Pensou que acabou? Pensou errado. Vamos para Kant. Mas eu confesso, vou transformar Kant que nem o Nietzsche aqui. Não ser um negócio difícil, tá? Vamos por etapas aqui, tá bom? E a gente faz as questões. Então vamos lá. Immanuel Kant nasceu no século XVIII, faleceu no comecinho do século XIX. Kant. Concepção de epistemologia. Vocês lembram que a gente falou aqui, teve uma aula do intensivo mesmo sobre epistemologia? Que existem os racionalistas e o racionalista Descartes, né? Existem os empiristas. Hume, John Locke, Francis Bacon. Então, os empiristas falam que precisa da experiência para adquirir conhecimento. E Descartes fala que é através da dedução.
da razão, que ele fala lá sobre, que a gente falou, né, sobre, qual que é o conceito mesmo? Ideias inatas, lembrei, né? Ideias inatas, prévios, não precisa da experiência necessariamente. O Kant é o cara que fala assim, vocês estão doidos. O conhecimento parte da razão, é o início. A razão é o primeiro passo. Mas também parte da experiência. Não precisa ser só um ou outro. Não são conceitos que se anulam necessariamente. Existem conhecimentos que dependem só da razão. Existem conhecimentos que dependem mais da experiência. Mas a razão precisa atuar ali depois para poder organizar esses pensamentos. É isso que ele vai falar. Então, ó, o conhecimento parte da experiência e da razão. O Nietzsche fala assim: vocês estão doidos. O Nietzsche não, desculpe, o Kant. Falei Nietzsche agora, desculpe. Existem conhecimentos a priori, é aquele que depende da razão. Por que a priori? Qual que é a primeira coisa que vem? É a razão. É o teu pensamento. Antes de qualquer ação que você faça, é a tua razão, é o teu pensamento. Né? Existe a parte do cérebro aí, sei lá, meu irmão que pode falar isso em biologia, a Marília tá falando isso, o mozão tá falando isso esses dias, que é a parte do cérebro que te faz ter uma ação. Ela que faz você pensar num milissegundo, sei lá o quê, antes de você atuar. É a razão. Certo? Então é um conhecimento a priori, que vem primeiro. Existe o conhecimento a posteriori. O que é o conhecimento a posteriori? É o que vem depois da experiência. Então é aquele que se adquire depois da experiência. É algo que eu preciso, suponhamos que descobriram um novo tipo de metal no mundo. Olharam, falaram, olhando assim, pela razão, não parece ter nenhum metal que a gente já viu. Vamos tocar nesse metal, vamos abrir ele, vamos pesquisar sobre ele, vamos jogar nas máquinas, vamos colocar no microscópio, falar o quê? Ou um novo tipo de metal. Através da experiência. Foi a posteriori descobriu-se que era um novo metal. Dando um exemplo para vocês. E aí a gente entra no conceito de lógica. A posteriori, então, vem de posterior. A priori vem de primeiro. Lógica transcendental. A razão tem a função de organizar nossas ações e o conhecimento começa com ela. O que o Kant fala é, não, começa com a razão porque a razão organiza qualquer ação que você vai fazer. É a chamada lógica. É uma lógica transcendental. Da razão parte para a experiência, da razão parte para a sua ação. Compreenderam? Não é difícil, né? Não é difícil. É só conceito. É só termo que você precisa aprender. E aí vem a concepção de juízos. Sempre, isso aqui é muito importante para saber, porque a gente às vezes fala assim, pode cair na prova de vocês alguma questão em qualquer escola filosófica. Isso é muito comum, por exemplo, cair esse conceito de juízo lá em filosofia helenística. Quando fala assim, a suspensão dos juízos. Quem que vai falar isso? Eu acho que é o Pirro, né? Você tem que suspender os juízos, né? Lembra que o Pirro é aquele que fala que, ó, eu posso resolver as coisas? Eu não posso resolver as coisas, então eu vou viver aqui, tá? Então o Pirro é aquele que fala assim, o Diógenes estava lá atolado num lamaçal, o Pirro passou reto, suspendiu o juízo. Não vai pesar a tua consciência, Pirro? Não, eu suspendi o juízo. Tá? Eu não vou preocupar, eu não posso fazer nada. Então, é aquele que começou a rir do porco enquanto a caravela, o navio estava afundando. Todo mundo desesperado, falou assim, eu vou fazer o quê? Vai afundar mesmo? Vou ficar aqui olhando para o porco. Suspendeu o juízo, não vou ficar me preocupando. O que é o juízo? O juízo é a capacidade de julgar e avaliar a situação. Certo? Lá o Pirro falava, vou suspender essa capacidade, vou só viver isso aqui, não tem outro jeito. Mozão, só com uma dúvida aqui. Você sabe o nome da parte do cérebro que faz a gente antes da ação? Não tem? Acho que eu estava falando com vocês hoje. Lobo? Lobo frontal é a que faz você pensar, é o que faz antes de qualquer ação, antes de mexer meu braço. A capacidade de planejamento, é isso mesmo, que é na lógica. Quem tem TDAH tem justamente uma alteração nessa parte. A gente não consegue ter um dimensionamento do tempo, a gente é mais difícil justamente. Entendi. Obrigado. Então vamos lá. Então a gente já sabe agora o que é juízo. A gente falou do concepção de conhecimento, elas estão ligadas, são conceitos ligados. Existem
São 3 tipos de juízos, que é essa nossa capacidade de julgar, avaliar e tal. Os analíticos, eu coloquei conhecimento aqui, mas você não precisa usar o termo de conhecimento, tá? Vou até... Ó, que são os nossos juízos, a nossa capacidade segura, né? Ou pode ser os conhecimentos mesmo, que são a priori, que são seguros, são os analíticos. Exemplo, um quadrado tem 4 lados. Eu preciso passar por uma experiência para ver que o quadrado tem 4 lados. Eu precisava fazer isso. Eu coloquei aqui em cima da minha imagem, peraí. Mas eu desenhei um quadrado tosco aqui para vocês, peraí. Aí, olha só, gente, prestem bem atenção nisso aqui que eu vou falar. Um quadrado tem 4 lados. Eu precisava ter desenhado isso aqui para exemplificar para vocês? Não, porque quando você fala em quadrado, você já pensou em 4 lados iguais. Esse aqui não está igual, né? Mas em 4 lados iguais. É um juízo seguro, analítico. É um conhecimento que vem de forma segura para você. É o que é. Tá? A matemática é sempre assim nos filósofos. A matemática é um juízo seguro, né? Existem os sintéticos. Quais são os sintéticos? Esses são a posteriori. Aquele que necessita da experiência. Exemplo, toda comida é salgada. Será? Será que toda comida é salgada? Sabe que ótimo exemplo é esse? Para falar sobre juízo sintético a posteriori? O posteriori significa que você precisa passar para a experiência. Bolo, aquele pessoal que faz bolo parecendo... Como é que chama aquilo lá, mozão? A pessoa vai lá e faz tipo assim um computador de bolo. Um microfone de bolo. Aí a pessoa vai lá e corta. Tudo é de verdade. Será que tudo é de verdade? Aí a pessoa vai lá e mete a faca e corta a mão. Aí a mão era um bolo. Você que costuma falar, esse pessoal do bolo tá passando dos limites. Né? Eu sigo um no Instagram que assim, ele mostra ele fazendo. É impressionante, o cara é um artista, entendeu? É um top series aí. Mas volta para comida, acho que é um outro exemplo. Toda comida é salgada. Você já viu aí, você pega lá um hamburguinho, delícia, salgada, aí você morde e fala, putz, isso aqui era um doce, não percebi. Já aconteceu? Era um doce, você achou que era um hambúrguer. Não, então nem tudo é salgado. Então você precisa passar pela experiência, um juízo sintético. Para você avaliar, para você analisar aquilo, você precisa passar pela experiência. Aí sim você vai dar o teu veredito. Ele não é seguro. Precisa fazer a experiência. E aí que o Kant vai lá e fala assim, tá fácil, vou ferrar todo mundo. Mas não é tão ferrar tanto não, porque o exemplo, o mozão que fez esse exemplo aqui pra gente ano passado, estou usando aqui agora. Existe o juízo que é sintético a priori. Ó, tem o analítico que é a priori, o sintético que é a posteriori. E o sintético a priori? É o meio termo entre a experiência e a razão, gente. O sintético a priori, ele podia chamar de juízo analítico sintético. Mas vai falar sintético a priori. Falar se é analítico, sintético, você já guardou o que é analítico, guardou o que é sintético, vai para o sintético, vai embora, sintético e analítico. Mas ele falou sintético a priori, mas é um que a gente tem conhecimento, o conhecimento aí depende de conceitos a priori e a posteriori. Mas o exemplo é fácil. Exemplo, vamos lá. A forma mais rápida para se chegar do ponto A ao ponto B, olha aqui um exemplinho aqui. É uma linha reta. Você já parou para pensar? É isso. Aí eu quero chegar... Não, mas a linha reta é rápido. Olha só, a linha reta aqui, gente, ó. Chegou. Só que você não... Isso aqui é na razão. É a priori, eu entendi. Só que você não se tocou que para chegar num ponto A a um ponto B existe um relevo. Existem morros, pedregulhos. No meio do caminho existe uma pedra. Para você, sabe como vai dar raiva? Vai descer serra, vai para praia. É isso aqui, ó. Não chega nunca. Não chega nunca. Você começa a passar mal, né, mozão? E não chega nunca. Ah, não dá para ir reto. Vá. Se você tivesse um helicóptero, você ia. É por isso que jogador de futebol aí, bambambam,
quando vê que vai faltar o treino, vai ficar feio para ele, tava na noitada cachaçando, vai lá e pega um helicóptero, aluga um helicóptero e pousa no campo, né, Diego Tardelli? Ó, enfim. Viola ou vários outros faziam isso, anos 90 e 2000 era muito comum isso. Então, só a tua experiência vai ver que isso aqui não é suficiente. Na razão eu tenho isso, mas na prática não. Tem obstáculos. Então você une o teu conhecimento a priori e o a posteriori. Tá bom? Beleza. Agora, se eu dizer para vocês que isso que a gente viu de Kant não é a parte mais cobrada de Kant no Enem, e o que vem depois, que é mais cobrado. E a gente vai falar da ética. Isso é o que a gente falou, quer dizer que não vai ser cobrado? Não, pode ser cobrado. Por isso que a gente fez a aula aqui. Mas é aqui que a criança chora e a mãe não vê. Eu tô muito engraçadinho, né, mano? É aqui que a criança chora e a mãe não vê. É aqui que o Enem fala assim, é Kant. Conceito de ética. E é a parte mais legal, na minha opinião, e mais até fácil, mais legal mesmo, fácil. Conceito de ética em Kant. É gostoso estudar Kant quando você começa a entender. Quando você entende é legal. Vai na minha. Ele usa um conceito importante pra gente, chamado de imperativos categóricos. Bom? O que são os chamados imperativos categóricos? É você formular uma ação. Aí agora a gente não está falando mais do conhecimento, não, tá? Então não vai confundir imperativo categórico com lógica transcendental. Agora é uma ação direta. A gente já não está mais falando da busca do que é o conhecimento. A sua ação tem que ser baseada em princípios bons, benéficos, que não prejudiquem o outro. E todos os seus princípios, tudo que você faz que seja bom, deve se tornar universal. O que significa isso? Dar exemplo. Compreendendo? Tratar bem as pessoas deve ser algo que se torne universal, que todo mundo trate as pessoas bem. Que as pessoas não simplesmente saiam dando patada, tratam as pessoas mal. Tratem as pessoas bem. Bem, pode acontecer o contrário. Se você só for uma pessoa agressiva, que trata as pessoas mal, o Kant fica com essa preocupação. Vai se tornar universal. Então é melhor que você faça uma coisa boa do que uma coisa ruim. Do indivíduo para fora. É a ética. É isso. É um valor individual que deve se tornar universal. Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa bondosa, não desejar mal aos outros, não praticar mal aos outros, praticar o bem para os outros e para si. Isso deve se tornar universal, deve servir como exemplo. E cada um aqui fazendo uma prática boa, tendo uma ética benéfica, para se tornar um valor universal. Tá bom? Esse é o imperativo categórico. A tua ação vai se tornar algo universal. Então, que seja boa, que seja ético. Tá bom? Por quê? Porque ela precisa influenciar a moral. O que é a moral? A moral já é um valor coletivo. Se o valor individual é esse valor seu, tem que ser bom, para influenciar o coletivo, a moral já é algo que já é o coletivo. Para o Kant, atenção, gente, isso aqui é o que é cobrado no Enem sobre Kant. Para o Kant, a nossa ética deve construir uma moral pautada em valores bons, justos. É o imperativo categórico. Então, ele rejeita e critica qualquer tipo de moral, porque a moral é o amplo, é o coletivo, o valor coletivo, moral que não é formada por nós, por valores bons. Então, por exemplo, ele faz crítica à moral cristã. A moral cristã, ela impõe algo sobre você, ela faz uma força contrária. É da moral cristã, que é do coletivo, para o individual. E para o Kant não deve ser assim. Do Kant deve ser o valor individual, benéfico, bom, criando o coletivo. Compreenderam? Fica fácil, né? Então, ele critica a moral cristã. Olha lá. Mais conceitos aqui. São ligados. Estado. Conceito de Estado para o Kant. Fácil.
A gente já falou mais coisas aqui sobre também. Ele defende uma república pelas leis. Essas leis têm que ser construídas pela ética, têm que ser construídas por valores universais que são benéficos, que favoreçam a todos, justos, certo? Então, para ele, a gente vivia também, tem aquela concepção do estado de natureza também, que é interessante, mas ele não explora tanto quanto os contratualistas. Hobbes, Locke, Rousseau. É a passagem de um estado natural para um estado de leis, para um estado da sociedade civil, que deve atuar, esse estado, essa república, pelas leis. Opa, caiu minha câmera. Que deve atuar de forma ética. E um outro ponto ligado a isso também. Opa, deixa minha câmera voltar. Muito tempo ligada, gente. A aula está demorando por isso. Porque não tinha como, né? Vai falar de Hegel, Nietzsche e Kant, não tem como. E um outro ponto é a mentira. Liga a mentira ao conceito de ética. Na verdade, está tudo ligado ao conceito de ética aqui. Não mentir. Para o Kant, não se deve mentir. Existem mentirinhas benéficas? Não. Para o Kant, é não mentir. Vou dar um exemplo. Aqui é o que mais tem exemplo. Eu não vou dar exemplo da minha vida, não. Eu e Mozão, nós somos dorameiros. A gente está assistindo agora o dorama sensação do momento, que é O Amor Mora ao Lado. O Amor Mora... Vai assistir O Amor Mora ao Lado. Atenção, spoiler. Só que mais ou menos. A protagonista, ela passa por um problema que ela não conta para os seus pais. Mas ela já passou por esse problema já acabou 3 anos atrás e ela não contou para os seus pais. Na concepção dela, ela poupou os pais dela de se preocuparem. Foi para ela o quê? Uma mentira benéfica, certo? Poupou para os pais dela. Existe aquela mentirinha verdade, aquela mentirinha do bem, sabe? É o... Na volta a gente compra, minha filha. O que o Kant fala sobre isso? Isso não deve acontecer. Por quê? Porque mesmo que você fale que é uma mentira do bem, para o Kant, pela lógica transcendental, pelos imperativos categóricos, isso é para se tornar valor universal. Então, mentir, mesmo que seja uma mentirinha, corre o risco de se tornar um valor universal e toda uma sociedade ser baseada na mentira. Mentiras pequenas, médias ou grandes e gigantescas. Não, aqui não precisa concordar ou não, também não concordo, mas eu estou falando da ideia do Kant. Não se deve mentir. É o caso que ele fala lá assim, se entra um cara na sua casa e fala assim, eu vim te matar, bate na porta, se você se esconde dele, não atende a porta, ou foge, você está mentindo, que não tem ninguém lá. Para o Kant, você deve encarar. Encarar o quê? Vai lá e bate nele, pega uma outra faca e entra num confronto, ou deixa ele te matar. Não, mas o cara vem para te matar, você vai atender ele? Você sabe que ele tá ali, ele fala, vem te matar. Pro Kant isso não pode ser feito. Kant, que papelão, hein? Pro Kant isso não pode ser feito, porque isso aí corre o risco de se tornar um valor universal. Então, pro Kant não se deve mentir. Entendemos? Vamos para questões. Kant no Enem. Kant no Enem. Não é pra você chegar lá e cantar, tá? Não é pra você chegar lá no Enem e cante. Vambora. Então vambora. Vai lá, Dick, tá tudo bem, mozão? Manda um abraço pra ele. Vamos lá, gente. Eu só subir aqui minha tela um pouco. Ficar um pouquinho maior, né? Pra vocês me verem mais. Enem Digital 2020. Princípios práticos são subjetivos ou máximas, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira. Foi na outra, não era para ir não. Como verdadeira só para a sua vontade. São, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. Então, princípios práticos são subjetivos ou máximas, quando a condição é considerada só como verdadeira só para a sua. Foi só para você, é subjetivo.
são, por outro lado, objetivos quando a condição é válida para a vontade de todo mundo, de todo ser natural. A concepção ética presente, no texto defende o quê? A universalidade do dever, tornar um valor universal. Você sai do subjetivo, que é só para você, e ela deve se tornar para todos. E aí ela se torna objetiva para aquela humanidade, para aquela cultura, para aquela sociedade. Maximização da utilidade, é uma questão sobre utilidade, a ética, né? A aprovação do sentimento, aprovar algum tipo de sentimento, pelo sentimento, a aprovação por algum sentimento. Identificação da justa medida. O que é a justa medida? É o equilíbrio. Lembra que Aristóteles falava isso? E obediência à determinação divina. Você tem que obedecer ao determinismo divino. Não é difícil, não, gente. Sinceramente. Nossa, vou fazer aqui o coisa entrando no meu nariz. Não é difícil, não. Sinceramente, entendendo o que é imperativo categórico, você sabe que a prática boa, que é subjetiva, porque vai de cada um, mas tem que ser boa para se tornar objetiva. Valor universal. Alternativa a uma universalidade do dever. A ética presente no texto defende o quê? Que o seu dever, as suas concepções têm que se tornar universais. Pronto. Próximo, vou diminuir aqui minha telite agora, porque agora a questão ficou um pouco maior, né? Então deixa eu me colocar aqui bem pequenininho agora dessa vez, aqui em cima. Vamos lá. Enem 2017. É a questão, a famosa questão da mentira, que é muito boa. Você assistiu essa aula, agora você vai tirar limpo isso aqui. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Ela está precisando pedir dinheiro emprestado, ela vai ter que fazer isso. Sabe muito bem que não vai poder pagar. Ela sabe que ela não vai pagar. A minha câmera caindo de novo, tem importância. Mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Então ela precisa pedir dinheiro emprestado. Ela sabe que ela não vai poder pagar, mas se ela não mentir que ela vai pagar num tempo determinado, ninguém vai emprestar. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admito que se decida a fazê-lo. Admitindo que se decida a fazê-lo. Mentir para poder ter o dinheiro emprestado. A sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Então, quando eu precisar, eu vou mentir. É isso. Pronto. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Então, todo mundo vai participar disso aqui. Que beleza. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. O que tem a ver, gente? Isso aqui é para... Não vi a aula de Kant. Aí você vai lá e marca qualquer uma aí. Não pode, né? C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Então está se opondo ao princípio kantiano de que toda ação vale como norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Então, o fim, ó, Maquiavel, justifica os meios. Vamos lá. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. E permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Professor, eu achei que essa D aí poderia ser, porque na verdade o fim vai justificar o meio. Qual que é o fim? O fim é conseguir o empréstimo, e o meio é o quê? O meio é mentir. Só que assim, olha o comando, gente, a importância de olhar o comando.
de acordo com a moral kantiana. É sobre a moral kantiana. A falsa promessa de pagamento, representada no texto, opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. O Kant fala que você não pode mentir. Alternativa C. Não minta. Porque mentir pode se tornar um valor universal. Então, isso se opõe. A prática do imperativo categórico tem que ser algo benéfico. Tem que ser algo bom. Por mais que você esteja precisando desse dinheiro. Então, não minta. Tá bom? A D é um conceito maquiavélico. O fim justifica os meios. Não é Kant. Tá bom? Tá bom? Não é sobre livre discussão participativa e que não tem nada a ver com vida futura na Terra e nem buscar felicidade. É ética e moral. O valor individual, benéfico, deve se tornar universal. Então, quando você mente, você está destruindo isso. Tá bom? Então, é isso. Bom, gente, foi uma aula maior, foi uma aula grande. Acho que foi a aula mais difícil que a gente teve aqui no intensivo, mas eu consegui, acho que, explicar de forma bem tranquila, assim, para vocês, dando exemplos de forma didática, fazendo os exercícios. Eu fiquei bem satisfeito com essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido. E eu aguardo de vocês aqui uma curtida, aqui, um engajamento para a gente continuar fazendo esse trabalho, porque estamos indo aí para o Enem. E ano que vem sempre vai ter mais, a gente não para de fazer conteúdo. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!